Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos para o nosso oitavo vídeo. Revisaremos também a segunda apostila, volume 2. Falaremos sobre transitividade verbal. Lá na página 42, nós temos transitividade dos verbos e complementos verbais. Nós temos um texto aqui que diz assim: Princesa Isabel, 1846 a 1921. Foi regente do Brasil Império. Filha de Dom Pedro II, assinou que acabou. Irmã da princesa Leopoldina, Isabel foi a última princesa do Império Brasileiro. Assumiu por 3 vezes quando o imperador Dom Pedro II se ausentou do país. Pessoal, vocês notaram alguma dificuldade para entender esse texto? Faltou alguma frase? O que vocês acham? Aqui nas questões 15 e 16 em diante, nós temos as seguintes perguntas. O texto sofreu prejuízo de sentido, já que alguns trechos foram omitidos? Explique sua resposta. Sim, né? Ficou incompleto, prejudicou o entendimento do texto, certo? Se analisarmos o texto atentando a algumas palavras, perceberemos que ele sofreu alterações. Indique essas palavras e como é possível identificá-las. Quando a prof. leu aqui, filha de Dom Pedro II, assinou que acabou, vocês perceberam que esse assinou precisa de um complemento para saber o que assinou, quando assinou, como assinou? Que acabou, acabou o quê? Ficaram frases incompletas. A mesma coisa que assumiu por 3 vezes, assumiu o quê? Então, o que nós podemos responder na B? Se analisarmos o texto, atentando a algumas palavras, percebemos que ele sofreu alteração. Sim, indique essas palavras e como é possível identificá-las. Então, o assinou, o acabou e o assumiu, certo? Que classe de palavras pertencem essas 3 palavrinhas aqui? Elas são verbos. Então, aqui você vai colocar na C, verbo. Com base nesse contexto, complete com termos adequados as frases que foram feitas supressões. Aqui vocês fazem a seus critérios. O que vocês acham que pode completar? Aí na 16, sim. Aí nós temos a frase aqui em cima completa. Princesa Isabel foi regente do Brasil Império, filha de Dom Pedro II, assinou a lei do ventre livre e a lei áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Irmã da princesa Leopoldina, Isabel foi a última princesa do Império Brasileiro. Assumiu a regência por 3 vezes, quando o imperador Dom Pedro II se ausentou do país. Ok? Então, aqui ficou bem claro o verbo assinou, o verbo acabou e o verbo assumiu. Precisa de complemento. Não dá para entender a frase se não há o complemento. Ok? Na página seguinte, nós temos a explicação dos verbos transitivos, ok? A prof vai começar pelo verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento, pois ele tem sentido completo. Por exemplo, o balão subiu. Os jornalistas escrevem. São 2 exemplos de verbos intransitivos. Por quê, prof? O balão subiu. O balão o quê? Subiu. Você entendeu o que aconteceu com o balão? Certo? Os jornalistas escrevem. Vocês sabem o que o jornalista fez? O que eles... Você sabe entender a frase? Os jornalistas escrevem, ok? Agora, quando nós tivermos o verbo transitivo, o transitivo é aquele que necessita de complemento para ter sentido completo. Esse complemento é chamado de objeto. Exemplo. Projota realizou. Você consegue entender o que o Projota fez? Não, você precisa de complemento, porque esse verbo aqui, ó, ele precisa de complemento. Projota realizou uma bela performance. Então, a frase tem complemento. O verbo é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. A petição teve enorme repercussão. A petição teve o quê? Você não sabe entender a frase só olhando a petição teve. Você precisa de complemento. E quando nós precisamos de complemento, quando o verbo precisa de complemento, nós temos um verbo transitivo. Então, vamos ver lá na atividade aqui da 16. Leia essa tira e analise, ou melhor, da 17. Leia essa tira e analise se os verbos têm sentido completo ou se há termos que os complementam. Eu ganhei.
Eu sou o campeão, sou o bicho, o maioral, comigo ninguém pode. É só isso? Pergunta, né? Então, identifique os verbos nas orações a seguir. Identifique se eles têm sentido completo com o C ou incompleto com o I. As flores murcharam. Vocês conseguem entender o que aconteceu com as flores? Elas murcharam. O verbo tem sentido completo. Então, você vai colocar um C. Nasceu o filhote de meu cachorro. O que aconteceu com o filhote do meu cachorro? Nasceu. Você entende o que aconteceu, né? O verbo nascer, ele não precisa de complemento nesse caso. Não falei a verdade para você. Se você parar a frase no verbo não falei, você consegue entender como diferente dessa que as flores murcharam? Vocês entenderam o que aconteceu com as flores? Então, o murchar não precisa de complemento. Mas aqui o verbo falei, não falei a você a verdade para você. Você sabe, você percebe que precisa de complemento. Não falei a verdade para você. Então, o verbo falar precisa de complemento. Aqui você vai colocar um I. Eu uso a internet todos os dias. Eu uso, se eu parasse por aqui, ou melhor, se eu tivesse só, né, essa primeira frase, eu uso a internet todos os dias. Você percebe que precisa do complemento. Esse a internet todos os dias é o complemento do verbo usar. Então, I, né, que ele precisa de complemento. Essas razões não procedem. Essas razões não procedem. Aqui está o verbo. Então, vocês acham que precisa de complemento ou vocês já entenderam essa frase? Essas razões não procedem. O verbo proceder não precisa de complemento, né? Então, ele vai um Czinho, que ele já está completo, ok? Vamos lá, na tira há dois verbos, ganhar e poder. No segundo quadrinho, usa-se a forma verbal pode, que tem como complemento comigo. Por sua vez, a forma verbal ganhei, no primeiro quadrinho, não tem um complemento. E isso não prejudica o sentido, por causa do contexto, ok? Na página seguinte, nós temos a 18, atividade 18. Observe as orações e responda as questões. Comprei uns livros novos sobre comportamento infantil. Preciso de um descanso urgentemente. Sua encomenda chegou. Não sei a resposta para essa pergunta. Qual dessas orações contém o verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento? Sua encomenda chegou. Esse verbo chegar, nesse caso, nessa situação, o verbo chegar não precisa de complemento, porque você sabe o que aconteceu com a encomenda, ok? Nas demais orações, que termos completam o sentido do verbo? Na primeira, comprei uns livros novos sobre comportamento infantil. Então, que termos completam aqui, então? Uns livros novos sobre comportamento infantil, está completando o verbo. Aqui, dê um descanso urgentemente, está completando o verbo precisar. E aqui, não sei a resposta para essa pergunta, que é o verbo saber. Aqui, então, também é o complemento para o verbo saber, ok? Pessoal, vocês vão fazer as demais atividades para explicar, né, ou melhor, para colocar nas atividades o que é um verbo transitivo e intransitivo. Vocês vão fazer a 19, a 20, a 21, a 22, vocês vão ler com bastante atenção essa tirinha e vão responder aqui na página seguinte, que é na 46, ok? Prestem bastante atenção, se precisar voltem leiam, né, mais vezes a pergunta, que tá bem fácil, certo? Aqui também, né, tá diferenciando verbo transitivo e verbo intransitivo. Por favor, façam então a 19, a 20, a 21, a 22, ok? Beleza, pessoal? Até semana que vem no nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida, se quiserem, podem perguntar também no grupo de WhatsApp, ok? Beijinhos, oitavo. Até!